Olá, pessoal. Muito bom estarmos aqui para mais uma formação da campanha permanente contra a fome e pela inclusão social. Para aprofundarmos nosso tema, nós vamos usar o método já consagrado na Igreja Católica, que é ver, julgar, agir e celebrar. A tarefa de ver transcorrerá de hoje até o dia 23, terça-feira, quando nos encontraremos virtualmente de novo para concluir essa etapa e iniciarmos a etapa de julgar. Nosso tema: pobreza e desigualdade social, caminhos possíveis de superação, nos leva a algumas perguntas. O que é pobreza? O que é desigualdade social? Para entender e responder, vamos voltar na história do Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, lá pelo ano de 1500, encontraram os moradores nativos. Eles andavam nus, como relata a Carta de Caminha, viviam em abrigos de palha, as mulheres plantavam mandioca, os homens caçavam, pescavam, lutavam na guerra. Eram pobres. Quem era o mais rico dentre eles? Quem era o mais pobre? Vamos pensar um pouco. Quais as nossas respostas? Por quê? Então os portugueses chegaram, celebraram a primeira missa, viram que aqui tinha muito pau-brasil, que dá uma tinta muito procurada na Europa naquela época, e logo depois, alguns anos depois, já foram dividindo os lotes, chamados de capitanias, e distribuindo esses lotes entre os amigos do rei. Qual a negociação que eles fizeram com os nativos? Quanto pagaram pelas terras? Os historiadores estimam que nessa época, por volta de 1500, havia no território em torno de 5 milhões de nativos, que os portugueses chamavam de índios. Hoje, talvez eles cheguem a 500 mil. Interessante observar que tudo que os nativos pescavam, caçavam e colhiam era de toda a tribo. Lembra os primeiros cristãos que tinham tudo em comum. Então se repete a pergunta: quem era o mais rico dentre eles? Quem era o mais pobre? Existia desigualdade entre os nativos? Existia desigualdade social? Eles eram pobres? Como era a concentração de terras no Brasil quando os portugueses aqui chegaram lá pelos 1500? Como os nativos passaram suas terras para os estrangeiros? Vamos pensar e refletir um pouco, lembrar o que já vimos na vida e na escola. Nossa conversa agora vai ser pelo grupo de Zap. Até mais.